Olá, meus queridos e amados irmãos evangélicos, católicos e espíritas. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu não falei quando eu fiz o estudo sobre o Apocalipse, né? Eu deixei um pouco para lá e fui nas partes mais difíceis, né? Agora eu quero falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Mas antes eu quero ler aqui na palavra do Senhor aqui. Vamos ler na palavra do Senhor, né? Aqui um trecho, né? João, apóstolo de Jesus Cristo, ele estava exilado na ilha de Patmos, lá na Ásia Menor, sabe? Porque aquela ilha era para prisioneiros mesmos. E João foi exilado para lá por causa de Jesus Cristo, porque ele falava do amor de Jesus. E aí eles não mataram Jesus, não enforcaram ele foi o único apóstolo que não morreu de morte, assim como o Pedro, que morreu de cruz, né? Morreu de morte de cruz, e a cruz de cabeça para baixo. Paulo, que foi degolado, ele morreu de morte natural, de velhice, né? E Jesus tinha dito isso para ele, que ele ia morrer dessa morte natural, né? E foi o que aconteceu. Só que ele foi exilado para a ilha de Patmos, e lá o Senhor Deus deu as visões para ele do Apocalipse, da revelação, né? O Apocalipse, que é um livro bem alegórico, bem cheio de figuras de linguagens, né? Então aqui vamos ler aqui, ó. João em Patmos, né? A visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia, né? Da Ásia Menor, né? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, é a carta que ele está escrevendo, também, meus amados irmãos, para nós, né? Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor, meus amados irmãos? Eu creio que é o dia da ressurreição, que foi no domingo, né? E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, lá no céu. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aleluias. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Que coisa linda, né? Que visão maravilhosa, né? E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aleluia. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Glórias a Deus, aleluia. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, né? Dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou aqui, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, tá? Das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém, irmãos? Glórias a Deus, né, por isso, né? Visão de João. Eu, João, que também sou vosso irmão
e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá, mostrar-te-ei as coisas que devem ser feitas depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Agora eu vou falar para vocês, meus amados irmãos, sobre essas 7 igrejas que Jesus Cristo falou para ele, né? Porque ele disse que os 7 castiçais simbolizam as igrejas. E os 7 anjos, né? Simbolizam, assim, é uma figura de linguagem. Por que eu uso o número 7? Essa figura de linguagem do número 7, nós cremos aqui, os teólogos dizem que porque eles falam assim, qual o critério de escolha das 7 igrejas? Para esta pergunta, definitivamente não existe uma resposta conclusiva, tá? Porque 7. Nós cremos que é por causa do número 7, são 7 igrejas, é um símbolo também para Deus falar que nós também, como humanos, somos a igreja de Cristo, Jesus é o nosso cabeça, tá? Então nós temos que saber interpretar isso, tá? A simbologia do livro de Apocalipse, tá bom, meus amados?
Então o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas, fora as próprias igrejas, entendeu? Então, basicamente o número 7 no Apocalipse representa a totalidade para os teólogos, tá? Então, vamos explicar aqui, né? É importante dizer que na Ásia Menor existiam outras igrejas, como por exemplo a igreja em Colossos, né? Onde Paulo foi escrever a carta de Colossenses, né? Isto nos leva a outra pergunta: qual foi o critério das escolhas das 7 igrejas? Então, foi isso daí que eu expliquei para vocês, tá bem, meus amados? Aí agora nós vamos falar aqui, né, as características, né? As características das 7 cartas, não, das 7 cartas não, das igrejas, né? Eu vou falar sobre a igreja de Éfeso, tá? Então pense nisso, tá, meus amados? A igreja de Éfeso, ela foi elogiada por seu bom trabalho, por rejeitar o mal, né? Por sua perseverança e por ser paciente, né? A crítica fica por conta do esfriamento, do seu primeiro amor, né? Às vezes nós esfriamos no nosso primeiro amor a Deus, a Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós ficamos assim tão cheios de amor que a gente quer falar para todo mundo sobre Jesus, né? O primeiro amor é a coisa mais linda, né? E aí fala do esfriamento desse amor, né? Essa é a crítica que tem, que praticamente Jesus, Deus tem contra esta igreja de Éfeso. Pode simbolizar uma igreja ou nós mesmos, tá bom, meus amados? E aí a recomendação é que a igreja se arrependa. Aí ele está falando, né? Que a igreja se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Éfeso recebe como promessa a árvore da vida. Se você continuar praticando as boas obras, as primeiras obras, né? São obras tanto espirituais como obras caridosas, né? A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é elogiada por suportar os grandes sofrimentos a que estava sendo submetida, né? Esmirna não recebe nenhuma crítica, tá? A recomendação é de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição, né? A Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. Então aqui para mim eu entendo que a igreja de Esmirna, né, é um tipo de igreja, tanto como uma pessoa, tanto como uma igreja. São aquelas pessoas que seguem a palavra de Deus, mas são perseguidos. Por exemplo, os missionários, eles fazem como o Senhor quer, eles obedecem ao Senhor. Então esta igreja não recebe nenhuma crítica, tá? E o nosso cabeça é quem? Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo estava falando sobre essas igrejas para João, que estava escrevendo essa carta, né? A carta da revelação do Apocalipse, né? Agora a igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo. É criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias, né? As heresias são coisas que não estão escritas na Bíblia, que as pessoas praticam, que as pessoas fazem. E para você, né, tem um versículo na palavra de Deus que fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Está escrito em Oséias, se eu não me engano, no livro de Oséias, no Velho Testamento, né? Então, para você não praticar heresia, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer o Senhor, tem que ter uma certa intimidade com Ele, tem que buscar Ele. A recomendação é um convite ao arrependimento também. Pérgamo recebe como promessa o maná escondido e uma pedra com um novo nome, se ela se arrepender dessas coisas, da imoralidade. Ela não deve tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias, né? Idolatria, né? Por tolerar a idolatria e a imoralidade, a recomendação é que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. Recebem a promessa de que governarão nações e receberão a estrela da manhã, né? Sardes. Da igreja de Sardes, alguns têm sido fiéis, porém é duramente criticada por ser uma igreja morta.
A recomendação é para que se arrependam e fortaleçam o que ainda lhes resta. Aos fiéis são prometidos vestidos brancos, né, os que conseguirem, né? Bem criticada a igreja de Sardes. Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia é elogiada por perseverarem na fé, por obedecerem a Cristo e honrarem seu nome. O nome de quem? Jesus Cristo. Deus. Filadélfia não recebe nenhuma crítica. Filadélfia não recebe nenhuma crítica. E Esmirna também não recebe. Esmirna e Filadélfia, tá? A recomendação é para que sejam fiéis a Deus, né? Para Filadélfia é prometido um lugar na presença de Deus. Olha que maravilhoso, né? Um novo nome e a nova Jerusalém. Glórias a Deus, que é o que nós estamos esperando, né? A Laodiceia, a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, né? A sétima igreja. A igreja de Laodiceia não é elogiada em nada, tá? Ao contrário, é criticada por ser morna, né? Indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que se encontra, tá? Então, a igreja de Laodiceia é bem criticada, né? E a igreja de Laodiceia, assim, é uma igreja ela foi desaprovada completamente no livro aqui, no livro do Apocalipse, né? A igreja que está em Laodiceia escreve isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nossa, essa palavra é dura de ouvir, né? E a igreja de Laodiceia é desta forma, tá? Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, ou seja, que não tem a graça. E miserável, pobre, cego e nu, espiritualmente falando, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, né, que são os pecados, né, que unja os olhos com colírio, para que vejas a verdade, que é Jesus Cristo, né, que é o Senhor, que andar no caminho do Senhor. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa igreja aqui, eu acho que são as pessoas que estão no mundo, que a gente tenta falar do amor de Jesus, que continuam fazendo coisas que desagradam a Deus, né? Eu creio que é esse tipo de igreja, que existe as pessoas más, que praticam muitas maldades, que não tem amor no coração, né? Então eu creio que é isso, por isso que ele fala arrepende-te. Eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Jesus está falando, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É um versículo de evangelismo, ou seja, é para evangelizar essas pessoas. Nós representamos o templo de Cristo, a igreja, né? Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glórias a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, meus amados irmãos, muito obrigada que vocês ouviram até o fim esta mensagem e que ela seja impregnada em vossos corações, né? Vocês meditem nesta palavra, tá bom? Então tá, um abraço, a paz do Senhor e Shalom Adonai para vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.